Olá, estamos no nosso terceiro encontro do Proeva. Vimos no outro encontro de onde vem a água, como ela é importante na nossa vida, dos animais e plantas também. Observamos que ela pode ser encontrada em 3 estados: sólido, líquido e gasoso. Aprendemos que a água muda de estado conforme aumenta ou diminui sua temperatura. Também foi conversado sobre como acontece o ciclo da água, tanto na natureza, como quando o homem interfere retirando-as dos rios para fazer tratamento e utilizar para seu consumo. Hoje vamos continuar falando sobre os caminhos que a água faz e como as modificações que ocorrem na natureza interferem nesse caminho. Também vamos ver como é importante preservar os nossos rios e protegê-los de sujeiras e outras poluições. Você sabe como ocorre a infiltração da água no solo? Lembram que quando vimos o ciclo da água, falamos que a água cai em forma de chuva? Pois bem, a água da chuva, quando chega na terra, ela infiltra no solo e vai descendo pelas camadas da terra até chegar nos lençóis subterrâneos. Para que isso ocorra de forma eficiente, é preciso que o solo esteja coberto por vegetação. Quando o solo está desprotegido, ou seja, sem vegetação, a água da chuva cai diretamente no solo, que com sua força carrega tudo o que está pela frente, paus, pedras pequenas, parte da própria terra, e leva tudo isso para os rios, provocando assim alguns estragos pelo caminho. Dessa forma, pouco da água que cai da chuva se infiltra no solo. Já quando o solo está protegido pela vegetação, a água da chuva cai e a vegetação serve para amortecer a força da água que cai nas folhas e desliza mais suavemente até o solo. Dessa forma, ela não carrega aqueles paus, pedras e terra, porque sua velocidade é mais lenta até chegar à superfície do solo. E assim, a água que chega no solo consegue se infiltrar com mais facilidade. Convidamos a Débora para fazer uma experiência para a gente e mostrar um pouquinho do que aprendemos até agora. Essa experiência que vou fazer hoje, vocês também poderão fazer em suas casas. Para isso, vocês vão precisar de um pouco de terra, um pouco de areia, paninho de prato cortados, elástico de dinheiro, copos, uma jarra com água e 2 garrafas PET cortadas, de preferência na mesma altura. Para fazer a experiência, precisamos colocar primeiramente esse pano aqui e prendê-lo com um elástico. Opa, vamos lá, tem que prender bem direitinho, tá, gente? Colocou aqui e aí a gente faz o mesmo com este aqui. Prender bem firme. Colocou aqui. E agora a Cláudia vai me ajudar a colocar um pouco de terra neste. E esse eu vou colocar a areia. Quanto que coloco de terra? Vamos colocar o mesmo tanto de terra e o mesmo tanto de areia. É preciso ficar igual. Para a experiência funcionar, precisa ser o mesmo tanto de terra e o mesmo tanto de areia. Vamos ver se ficou bastante. Acho que sim. Eu vou colocar, acho que um pouquinho de areia aqui. Estão vendo que essa areia aqui é uma areia bem fina, tá? Certo. Aqui. Vou colocar um pouco de água para a Cláudia. E o mesmo tanto de água para mim. Vou medir aqui. Ficou mais ou menos o mesmo tanto. Deixa eu só colocar um pouquinho mais aqui. Cláudia, o que tu acha? Vê se ficou bom. Sim, acho que tá igual. Não?
Acho que tá igual. Tá igual? Eu acho que eu vou colocar um pouquinho mais nesse aqui. Só para garantir. Para funcionar bem direitinho essa experiência. Vamos lá, gente, ó. Vamos, Cláudia? Vamos. Ih, sou muito boa nisso. Sempre escorre um pouquinho. Por isso, gente, cuidado aí para fazer em cima da mesa, tá? Pode esparramar um pouquinho de água. Aqui já tá descendo. Aqui já tá descendo água e aqui nem uma gota? Será que não tá funcionando essa experiência? Ah, começou a pingar. Olha, lá foi. Agora foi. Como vocês podem perceber, é que a água ela escorre muito mais rápida do que na areia. Com isso, Cláudia, se percebe que a água em solo poroso, ela infiltra e escorre de forma muito mais rápida. Já na areia, ela acaba se mantendo retida. Dessa forma, é mostrado a infiltração da água no solo. Nos centros urbanos, o solo é encoberto por calçadas, calçamentos e asfaltos. Nesse caso, a água não tem como infiltrar no solo. Como a água procura um caminho, ela escorre e vai para as áreas mais baixas. E em dias em que há muita chuva, podem ocorrer inundações. Porém, a urbanização é inevitável. E para diminuir os prejuízos causados pelas inundações, precisamos tomar medidas para corrigir e melhorar a situação. E é aí que entra a outra vertente do saneamento básico, a drenagem pluvial urbana. Aqui em Jaraguá, a drenagem pluvial urbana passou a ser gerenciada pelo SAMAI. Mas o que é drenagem pluvial urbana? É um sistema de drenagem de águas pluviais que é formado por estruturas e instalações de engenharia destinadas ao transporte, retenção, tratamento e disposição final das águas das chuvas. De modo simplificado, essa água entra em bocas de lobo situadas em frente às residências e vai, através de galerias, desembocar em rios e mares. E se essas bocas de lobo estiverem entupidas com lixo, você sabe o que pode acontecer? Podem ocorrer alagamentos e inundações, causando prejuízo em bens materiais, proliferação de doenças e, em alguns casos, deixando vítimas. Além disso, todo o dinheiro público gasto para essa finalidade não terá servido para nada. A eficiência do sistema de drenagem pluvial é de responsabilidade de todos. Por isso, a importância da separação dos resíduos. Como cidadãos, podemos contribuir com o simples ato de não jogar o lixo no chão, porque esses materiais podem se acumular nas grades das bocas de lobo ou até mesmo dentro das galerias, impedindo a passagem da água. Causam também grande problema na drenagem pluvial urbana as ligações clandestinas de esgoto sanitário residencial. Você já percebeu algum cheiro muito ruim saindo da boca de lobo? Como a água da chuva pode ter um cheiro ruim? Isso não é possível. Muitas pessoas não sabem, mas as tubulações de esgoto e drenagem pluvial são diferentes. Por isso, se houver um cheiro ruim, um familiar seu pode ligar para o SAMAI e solicitar para que seja feita a manutenção ou verificar quem é o indivíduo que está lançando esgoto na rede pluvial. Não queremos um esgoto sendo lançado diretamente em nosso rio, não é mesmo? Lembram do terrário que foi utilizado no outro encontro? Esse aqui ele possui as camadas de terra e aqui funciona o ciclo da água. Aqui temos a umidade, vem até a parte de cima do vidro, em forma de vapor, ela escorre até a terra e aqui acontece o ciclo sozinho. Neste aqui não vai acontecer isso. Temos aqui o solo com cimento, apesar de termos aqui embaixo todo o solo exatamente como esse aqui é como se simulasse um centro urbano, as nossas cidades. Tem calçamento, asfalto. Aqui, se eu pegar um copo de água e jogar uma água simulando uma chuva, a água ela vai ficar toda retida dentro desse vidro. Não haverá escoamento. Por isso, nesses locais são instalados bocas de lobo e galerias, para que a água escorra e seja levada até os rios. Outro fator que contribui para a infiltração da água no solo é a presença das matas ciliares. O que é mata ciliar? A mata ciliar é a vegetação que se localiza em áreas situadas nas proximidades dos cursos d'água, tais como os rios, lagos, olhos d'água e reservas hídricas em geral.
Tal nomenclatura se relaciona à analogia que se faz entre a função das matas para os rios e a função dos cílios para os nossos olhos. Proteção. As matas ciliares são importantes pois representam uma proteção natural para os rios. Isso ocorre quando as matas, por meio de suas raízes, seguram o solo das margens dos rios, evitando casos de erosão fluvial, em que as águas desgastam as bordas que as comprimem e provocam abalos na estrutura superficial. A erosão é todo e qualquer desgaste dos solos e das rochas em que há o transporte de pequenos detritos de um lugar para o outro. Por isso, as erosões podem variar desde a retirada de uma pequena camada de terra no chão até a formação de verdadeiras crateras. Um bom exemplo é quando as enxurradas removem ou lavam a camada superficial do solo. Esse processo é chamado de erosão laminar. Além disso, a mata ciliar melhora o escoamento das águas das chuvas, atua como barreira, reduzindo a contaminação do rio por sujeiras, adubos e agrotóxicos, minimiza o efeito das enchentes, mantém a quantidade e a qualidade das águas, auxilia na proteção da fauna local, evita o assoreamento do rio. O assoreamento é o acúmulo de sedimentos, areia, terra, rochas, lixo e outros materiais levado até o leito dos cursos d'água pela ação da chuva, do vento ou do ser humano. Para o encontro de hoje, também trouxe uma maquete mostrando para vocês o lado preservado de uma mata ciliar e o outro sem preservação. Esse lado aqui, além de ser muito mais bonito, também exige muito mais que você, aluno, e sua família cuidem também para que se permaneça dessa forma. Esse lado mostra a degradação, a utilização de forma indiscriminada do solo e do rio. Também pode-se notar assoreamento, simulações de sujeira, lixo jogado. Aqui, obviamente, não tem coleta de lixo seletiva, já esse lado vai ter. Além disso, esse lado ele vai preservar o ecossistema aquático e terrestre. Nesse lado não se observa isso. Desse lado também pode-se ver bodes e cabras aqui simulando uma pecuária. Tá? Muitos pecuaristas colocam seus animais ao lado dos rios para utilizar aquele solo úmido. Isso acaba contaminando muito o solo e contaminando, obviamente, o rio que passa ao lado. Todas as grandes cidades elas se formaram ao lado de grandes rios. Isso é visto no mundo inteiro. Então, como nunca houve esse cuidado com o rio e a natureza, muitas casas ficaram na margem do rio. E isso é um problema que encontramos também em Jaraguá do Sul, assim como em qualquer outra cidade. Quando as casas são mais afastadas do rio, a gente consegue manter uma área de preservação muito maior e manter esse rio muito mais limpo. Então, crianças, que tal aproveitarem esse momento de quarentena para vocês também criarem uma maquete dessa? Lembram naquele primeiro encontro que eu falei sobre reutilizar material? Então, você pode pegar aqueles seus brinquedinhos e fazer. Não precisa nem ser no isopor, pode ser numa caixa de sapato antiga, pode colocar celofane, pode colocar papelão. Coloquem os brinquedos e assim vocês podem simular e ver de modo prático como fica a mata ciliar. E para quem fizer essa maquete, é só tirar uma foto e enviar para o nosso e-mail. E assim publicaremos nas redes sociais do SAMAI. Também é muito importante lembrar que a mata ciliar é a área de preservação permanente. A Lei 12.651 de 2012, conhecida como Novo Código Florestal, define a metragem da mata ciliar conforme a largura do rio. Podemos observar nesse mapa que quando a largura do rio é de até 10 metros, a faixa de mata ciliar deve ser de 30 metros. Já quando a largura do rio é de 10 a 50 metros, a largura da faixa da mata ciliar é de 50 metros. E assim, vocês podem observar que quanto mais largo for o rio, maior deve ser a faixa de mata ciliar. No encontro anterior, vimos que Jaraguá do Sul possui dois rios importantes, o Rio Jaraguá e o Rio Itapocu.
Vamos ver como é a mata ciliar nesses dois rios? Como podemos ver, no rio Jaraguá há bastante mata ciliar em torno do rio. Ela está representada de verde nessa foto. Já no rio Itapocu, é possível observar que há pouca área representada com a cor verde. Isso significa que quase não existe mata ciliar nesse trecho do rio. A área que está em vermelho deveria ter mata ciliar, porém ela já não mais existe. Pensando em contribuir para a recuperação dessas áreas degradadas, o SAMAI elaborou um projeto muito importante. Vamos ver agora a entrevista com a coordenadora do setor de qualidade e meio ambiente do SAMAI, senhora Alessandra Stingen, que contará melhor sobre esse projeto. Estou aqui com a Alessandra, coordenadora do setor de qualidade e meio ambiente. Alessandra, o SAMAI desenvolveu um projeto para cuidar das matas ciliares em Jaraguá do Sul. Que projeto é esse? O SAMAI, em parceria com a FUJAMA, que é a Fundação Jaraguense de Meio Ambiente, com o apoio do Ministério Público de Santa Catarina, criou o Programa de Revitalização da Mata Ciliar, dos lotes lindeiros ao rio Itapocu e localizados na área urbana do nosso município. No mapa, nós conseguimos verificar melhor a abrangência deste programa. Inicialmente, contempla os bairros Centro até a divisa do município de Corupá. E por que o SAMAI desenvolveu esse projeto? A preocupação com o rio Itapocu, pois este rio é responsável pelo abastecimento de água de 70% da população de Jaraguá do Sul, então o SAMAI capta a água deste rio, trata e distribui. O SAMAI também inaugurou, em julho de 2018, uma nova estação de tratamento de água. Essa estação tem a capacidade de 1.000 litros de água por segundo. Então, de nada adiantaria tal investimento, uma obra de grande porte, com tecnologia moderna, se nós não tivéssemos água no rio para captar e tratar. Outra preocupação é o uso do solo. Em estudo elaborado pelo Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Itapocu, considerando apenas o trecho correspondente à montante da estação de tratamento de água do SAMAI até o início do rio Itapocu no município de Jaraguá do Sul, foi possível observar que o total da classe risicultura, que é a agricultura de arroz, está totalmente a montante da ETA do SAMAI. A pastagem, que é destinada ao pastoreio do gado, abrange 39,74% do total de área de preservação permanente neste trecho, enquanto que a vegetação natural apresentou somente 21,82%. E a área urbana consolidada apresentou 17,26%. Podemos ver em maiores detalhes na tabela que apresenta o total em porcentagem das classes do uso do solo da área de preservação permanente do rio Itapocu, somente localizado a montante da estação de tratamento de água do SAMAI. Então, Alessandra, qual o principal objetivo desse programa? O principal objetivo é manter as condições do nosso rio, que, como eu falei, é a principal fonte de captação do SAMAI. Então, para isso, nós temos como meta plantar mais de 40 mil mudas de árvores nativas em uma área de abrangência de quase 1 milhão de metros quadrados. Alessandra, como o programa está sendo realizado? O programa foi dividido em 6 etapas. A primeira delas foi o levantamento dos lotes potenciais. Depois, nós fizemos uma visita domiciliar informativa. O que é isso? Nós fomos de casa em casa conversar com os proprietários desses lotes lindeiros, apresentar o programa e verificar quem gostaria de aderir à revitalização de suas áreas. Aqueles proprietários que aderiram ao programa, nós passamos para a Fundação Jaraguense de Meio Ambiente, a FUJAMA, que através de seus técnicos fizeram uma outra visita. Nessa visita, eles fizeram um levantamento da situação atual da área, para posterior projeto. O que contempla o projeto? A área que deveria ser recuperada, as mudas que deveriam ser plantadas, a distância entre elas, se haveria necessidade ou não de cercamento da mata ciliar. Então, essa parte do projeto foi realizada pela FUJAMA. Logo em seguida, entra a parte de execução da revitalização da mata ciliar.
Então o SAMAI foi de lote em lote, fez a limpeza dessas áreas, fez o coveamento, obedecendo às distâncias estabelecidas lá no projeto feito pela Fujama, e entrou com o plantio das mudas e o cercamento. Porém, esse projeto, esse programa, ele é contínuo. Pelos próximos 2 anos, nós vamos ter o monitoramento das áreas recuperadas e também a manutenção, porque há necessidade de fazer roçadas frequentemente e também verificar mudas que podem ter morrido, então tem que fazer o replantio de tais mudas, né? Alessandra, e quais os resultados já alcançados com esse programa? A execução iniciou em março de 2019 e até abril deste ano nós plantamos quase 10 mil mudas de árvores nativas em uma área equivalente a 11 estádios do Maracanã. E também fizemos o cercamento de mais de 2.200 metros quadrados para proteger as matas ciliares. E quem pode participar do programa e por quê? Podem participar os proprietários dos lotes lindeiros ao Rio Itapocu, porque essa etapa do programa abrange primeiramente o Rio Itapocu. Claro que o SAMAI, com os seus parceiros, ainda estudará outros trechos da cidade de Jaraguá do Sul a ser contemplada. E é importante a participação no programa para que os proprietários desses lotes regularizem a sua situação conforme os critérios legais. Também é importante a conservação da mata ciliar para conseguirmos manter as condições do rio, para que a gente tenha água em quantidade e em qualidade para as futuras gerações. Também para evitar a erosão do solo, a perda de solo e o assoreamento. E claro, para ajudar a preservar a biodiversidade. Jaraguá do Sul é rica em biodiversidade. Há alguns anos atrás, a Fujama fez um estudo e a equipe identificou mais de 250 espécies de aves no município, das quais quase 50% são encontradas em toda a extensão da Mata Atlântica. Com relação à flora, são encontradas na região várias espécies, como a canela preta, a aroeira, o araçá, a embaúba, o ipê amarelo, a quaresmeira, entre outras, incluindo 2 espécies em ameaça de extinção, que é o palmito do tipo Jussara e a araucária. E para quem se interessou por esse programa, onde buscar mais informações? Basta entrar em contato com o SAMAI através dos nossos canais de comunicação. Muito interessante esse programa e te agradeço pelos esclarecimentos. Vocês viram que programa legal que existe em Jaraguá do Sul? E todos nós podemos ajudar. Se sua escola se interessou pelo programa, ela pode entrar em contato com o SAMAI para fazer uma parceria. E chegamos ao fim de mais um encontro. Espero que tenham gostado. Até o próximo!